tarde. Boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a essa casa de amor, essa casa de paz. Sejam todos bem-vindos, os aqui presentes, os de casa e os nossos irmãos desencarnados também. Sejam todos muito bem-vindos. Amados, os recadinhos da tarde são aqueles que a maioria já conhece: desligar o celular, manter o silêncio, lembrar da nossa caixinha de vibração e de sugestões, e convidar a todos também, tem um lembrete aqui para fazer o Evangelho do Lar. Quem não sabe como faz ainda, é só digitar no Google Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo, Kardec, que vai ter a explicaçãozinha lá, não é? É muito importante o Evangelho no Lar para a gente trazer Jesus para dentro de casa, né? Trazer mais luz para a nossa casa, mais proteção para a gente também, né? Vamos ler a psicografia de hoje. Chama-se assim, ó: a cada vento que soprar, a vida nos dá tanto e nos ensina mais um tanto. Acreditar, amar, cuidar, sempre com humildade, para trabalhar no lugar do bem e da paz. Aqui você aprende, aí você põe em prática. Praticando o bem e as coisas certas, mais feliz você será. Assim, livre como um vento, uma brisa, tudo lindo e leve. Amém. Essa psicografia foi recebida pela nossa irmã Gabriela no dia 20/6 desse ano, aqui na nossa casa, né? Então, que a gente seja leve como uma brisa, né? Praticando o bem. E tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje, que a gente vai começar já. Vamos fazer nossa oração. Então, mais uma vez, elevando o pensamento até Deus e até nosso Mestre Jesus, pedindo a ajuda dos nossos irmãos espirituais, dos mentores da nossa casa, nos colocando à disposição da cura, do amor e do aprendizado. Pedimos o amparo e a proteção de todos eles, no sentido de termos uma palestra, uma reunião tranquila, e que os bons fluidos cheguem a cada um de nós, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, que a gente possa se colocar nesse momento na posição de doar e na posição de receber também. Que a gente esteja em sintonia com um plano maior, com os nossos irmãos do bem. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Irmãos, quem separou a psicografia de hoje, se não prestou atenção no título da palestra, então foi uma grande coincidência, né? A gente sabe que coincidência não existe, né? Provavelmente foi a Marcela, né, que separou, se ela não tinha visto antes, a espiritualidade trabalhou, porque o tema da palestra de hoje é justamente a prática do bem, né? E o subtítulo é A Eloquência Silenciosa da Caridade, né? Como que a caridade pode falar tanto, né, sem dizer nada, né? Como que fazer o bem pode dizer tantas coisas sem que a gente precise falar nada. Aliás, sempre lembrando que o Espiritismo prega, né, aquela caridade que a gente não sai por aí, né, falando, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? A verdadeira caridade, ela é de amor, é de coração, né?
é de renúncia, ela é desapegada, desinteressada. Então vamos ver o que o texto traz hoje para a gente. A gente vai falar baseado no texto de Emmanuel, com esse mesmo nome, A Prática do Bem. E esse texto, ele começa tendo por base um versículo da primeira carta de Pedro, não é? O capítulo 2, versículo 15, que diz assim: porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Né? A boca da ignorância dos homens loucos. Bom, aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Porque como que é a reflexão aqui? Né? Qual que é a reflexão? Como que a gente pode responder um irmão nosso, né? Responder à ignorância e à ofensa? Como que a gente pode? Como que a gente deveria responder? Nós que somos cristãos, nós que estamos procurando evoluir, né? Ampliar nossa consciência, nos iluminar um pouco mais. O mundo dá muitas respostas para a gente para essa pergunta. Como que a gente pode responder à ignorância, à ofensa e à incompreensão? Todo dia a gente se depara com isso aí. Sim ou não? Todo dia. Ignorância, ofensa e incompreensão. O que o mundo fala para a gente? Ele fala para a gente revidar, né? Muitas respostas. Revidar, argumentar incansavelmente, erguer muros de orgulho, não é? No entanto, o apóstolo Pedro, não é? Nessa frase que a gente leu, não é? Ele apresenta esse caminho para a gente, divinamente mais sábio. Talvez a gente, alguns de nós, já alcançou, não é? Esse raciocínio. Talvez outros não. E vem aí Pedro, né? e nos dá esse conselho divino, né? E profundamente eficaz. É importante que a gente acredite, né, nessas palavras que a gente não entendeu ali o versículo, né, que é um caminho divinamente mais sábio e mais eficaz. O que? Fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Essa não é uma estratégia passiva, mas uma força ativa e transformadora. Às vezes, como o mundo pede, a sociedade pede, a gente acha que a gente só está tendo uma atitude, uma ação ativa, se a gente responder à altura, né? Se a gente revidar. E não. Às vezes a gente acha que se ficar quieto e responder com o bem, assim como Jesus nos ensinou, né? Ofereça a outra face. Se alguém bater em uma face, ofereça a outra face. O mundo vai achar que a gente deve revidar. E se a gente não revida, o mundo vai achar que a gente é covarde, que a gente é passivo, né? E o texto que nos serve, né, de base, ele vai desdobrar 10 lições muito preciosas para a gente, né? Ele diz assim, ó: a maturidade do espírito e o valor do tempo, a maturidade do espírito e o valor do tempo. O primeiro ponto nos convida a uma autorreflexão sobre o uso das nossas energias. À medida que evoluímos, compreendemos que o tempo na Terra é uma oportunidade sagrada de crescimento. Percebemos então a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Quantas vezes a gente entra em discussões que não nos levam a nada, que nos esgotam? Quantas discussões a gente entra
E quando termina, a gente não sabe por que começou. E quando termina, parece que a gente tomou uma surra. Por quê? Porque foi muita energia despendida naquela discussão. Muitas vezes desnecessária, muitas vezes não resolve nada, muitas vezes agrava o problema, mas a gente gastou muita energia discutindo, tentando colocar o nosso ponto de vista, tentando ver quem está mais certo ou quem está mais errado. Concorda? Se ambos são inflexíveis, a gente não vai chegar no meio termo nunca. Existe uma frase que diz, que numa discussão os sábios ficavam mais rápido. E a mesma frase diz também, que o verdadeiramente sábio nem começa a discutir. Existe uma coisa que a gente tem falado ultimamente aí na internet, que a gente precisa escolher as lutas que a gente quer lutar, E é verdade, é mais ou menos o que está dizendo aqui no texto. Será que algumas brigas, algumas lutas, algumas discussões são realmente necessárias? Fica essa reflexão para a gente. Mas e aí, o que fazer? Eu vou deixar me xingarem, me pisar, e eu vou ficar quietinho e está tudo bem? Dizem por aí, falam, poxa, mas eu não tenho sangue de parar. Mas vamos ver, Então, quantas vezes a gente desgasta a nossa paz em debates infrutíferos, alimentando, como a gente falou, alimentando conflitos. No grande esquema da vida eterna, são verdadeiras tempestades em copo d'água. O espírito que avulta em conhecimento prefere semear a paz a ter razão. Isso é algo que está muito em foco hoje também, Prefiro ter paz do que razão. Segundo o texto, ele está falando que isso é uma característica do espírito que cresce em conhecimento. Preferir ter paz do que razão. Nós estávamos falando quanta energia a gente gasta em discussões infrutíferas, desnecessárias, E que não precisa nem avaliar o tempo que a gente tem de eternidade de vida. Às vezes, passado uma semana, um mês, ou às vezes um ano, a gente olha e fala, poxa, a gente fez tempestade num copo d'água. Que é o que o texto está trazendo. A pior coisa que tem é a gente responder de bate-pronto, na hora do nervoso. A gente já falou isso bastante aqui, a gente já ouviu bastante, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Não responder na hora do nervoso. Não sai nada que presta. Infelizmente. Se a gente se enervou, já se desequilibrou. Vai falar o que de bom? Palavras de paz, amor, carinho? Vai chamar o irmão de abençoado ou de outras palavras mais pesadas? É isso, porque estamos caminhando, estamos em aprendizado. É importante esses textos para quê? Esclarecer de novo, onde a gente está gastando energia desnecessária. A gente tem uma oportunidade imensa aqui na vida. Uma das coisas que os nossos irmãos, quando desencarnam, mais falam do outro lado poxa, como eu perdi tempo, como eu me arrependo, como eu investi mal o meu tempo. Isso que a gente está falando um pouco disso. Discutir, querer provar. Tem irmãos nossos que eles não estão nesse nível, não são melhores nem piores que a gente. Mas a compreensão dele não atingiu essas coisas que a gente está falando. Ele não sabe a importância da paz, da cooperação e da fraternidade. Mas não é revidando, com vingança que a gente vai ensinar isso para ele. Muito pelo contrário. A gente já ouviu muito isso. A gente vai estar se falando a ele. É dando exemplo de superioridade moral real. Não orgulhosa ou vaidosa. Mas exemplo de superioridade moral real, honesta, humilde. Fala, olha, eu não vou discutir com você agora, você está nervoso, eu também.
ato de amor ao próximo. É um ato de amor a nós mesmos e é um ato de amor a Deus. A gente nunca pode esquecer que o nosso próximo é filho de Deus também. Quando a gente agride o nosso próximo, é o mesmo que agredir a gente. Mas e quando ele me agride? É problema dele. O Divaldo, ele dizia assim, não é problema ter inimigo. Inimigo até Jesus teve. O problema é a gente ser inimigo de alguém. Né? Então que a gente não destile esse mal, não dê livre curso. Ou, pelo menos, tentar. O segundo ponto desse texto de Emmanuel, que tem o título da palestra, Prática do Bem. A vontade de Deus, né, é uma ordem de amor. Pedro não sugere, ele recomenda que lembremos, fazer o bem é a vontade expressa de Deus. E toda vez que a gente faz a vontade de Deus, a gente está pouco. A gente está bem. A gente está feliz. A gente está alinhado com a natureza, a gente está alinhado com Deus. O amor está habitando dentro de nós e está transbordando através de nós em forma de exemplo, de crescimento, de iluminação que a gente tanto quer. Para quê? Chegar na nossa felicidade almejada. Qual ser humano não quer ser feliz? Fala para mim. O que acontece é que muitas vezes a gente toma uns atalhos, quebra a cara e depois volta. O Evangelho veio mostrar para a gente caminhos seguros para a gente trilhar. Mas a gente é danadinho às vezes, né? E quer dar uma pulada para fora da estrada. A gente já falou isso esses dias também. Né? A estrada do Evangelho é estreita, mas ela é difícil e tudo, mas ela é certa, ela é correta. Né? Já no acostamento tem de tudo. Né? Acostamento tem pedra, tem cascalho, tem resto de pneu que voa dos caminhões. Né? Então, quando a gente se desvia, a gente dá umas tropeçadas. Mas será que isso é muito rígido para a gente? Será que é muita rigidez? Será que é muito difícil? Ou será que a gente ainda é um pouco rebelde? Né? Porque eu sempre pergunto, né? Qual a dificuldade da gente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida? Ele é perfeito, justo e bom, Ele nos criou, Ele nos ama infinitamente e quer só o nosso bem. Qual a dificuldade de aceitar uma vontade dessa para a nossa vida? Ele quer a gente feliz, crescendo, não é? Amando e multiplicando o que Ele fez. Não é? Nós somos multiplicadores. Nós somos coautores também. Deus é criador, nós somos co-criadores. O que a gente está criando? Coisa boa? Ou estamos criando cobra para picar a gente? Né? Vocês vão ver o que a gente está criando. E depois que ela picar a gente, ela não pode chorar. Ou até pode. Ela não pode falar que foi culpa do outro. Né? Se a gente cria cobra, um dia ela pica. O cara que cria abelha, duvido que nunca tomou uma picada. Não é? Então, a vontade de Deus é que façamos o bem, não é? Sempre. É a vontade expressa de Deus. É uma ordem que vai além do não faça o mal, que a gente já ouviu também. A gente não vai ser lembrado lá em cima só do bem que a gente deixou, só do mal que a gente fez, né? Mas do bem que a gente deixou de fazer. Então vai além de não fazer. Eu não faço mal para ninguém. Não é só isso. Não é só não fazer o mal para ninguém. Um cachorrinho bem domesticado também não faz mal para ninguém. Com o perdão da palavra, né? Ninguém está chamando ninguém de cachorrinho, não, né? Mas também não faz mal para ninguém. Aliás, o cachorrinho, quando a gente chega e faz aquela alegria toda, ainda faz bem, né? Pra gente. Opa,
para dizer que o amor do cachorrinho é um dos mais sinceros que existe, né? Dizem que se você quiser saber quem te ama de verdade, né? Prende a pessoa no porta-mala 30 minutos e o cachorro 30 minutos no porta-mala, abre o porta-mala e vê como que você vai ser tratado por um e por outro. O cachorrinho, às vezes a gente até briga com ele, daqui a pouquinho já vem abanando o rabinho, né? Querendo fazer amizade, querendo fazer carinho. Né? É um ensinamento para a gente. Né? Os animais, eles vêm junto com a gente ensinar essas coisas para eles, mas o quanto eles têm ensinado para a gente, né? Se a gente observar. Parece que os animais, eles estão evoluindo mais que a gente, eles estão faltando falar. Né? Eu tenho reparado isso. Eles estão faltando falar, né? Estão muito evoluidinhos os animaizinhos, né? Então, o mandamento é ativo. Faze o bem. E qual é o propósito? Impor o silêncio à ignorância. A ignorância aqui não é falta de instrução, mas falta de luz espiritual. Falta de conhecimento. Quanta gente aí dando opinião sobre o que não conhece, né? Esse negócio aí de influência está complicado. Tem lugares no mundo que estão aprovando leis que a pessoa para dar dicas de ortopedia, ela tem que ter curso daquilo, entendeu? Você não pode ficar indo lá dando dica de ortopedia sem ser ortopedista. Mas, até isso acontecer, tem um longo, né? E a gente é que tem que escolher as coisas que a gente ouve. Porque tem especialista de tudo a todo momento aí na internet, não é? Então, é a falta de luz espiritual. Não é? E não se combate a escuridão com mais escuridão, mas sim acendendo uma luz. A prática do bem é essa luz. Então, às vezes a gente está no meio do problema, está no meio de pessoas difíceis, a coisa está pegando fogo. Esse é um exemplo que a gente sempre dá, mas eu acho muito bom. Né? A coisa está pegando fogo e a gente apaga com o quê? Com gasolina. Não dá, né? Não dá. A gente apaga como? Né? O incêndio. Como que a gente destrói a escuridão? Acendendo luz. Então, que a gente, no meio dessa discussão, seja o primeiro a lembrar a gente. Vamos relevar, vamos tomar um café, uma água, vamos, né, dar uma apaziguada, sei lá, alguma coisa do tipo. Ou, no mínimo, não jogar mais lenha na fogueira. Né? O poder da renúncia. O texto apresenta uma imagem poderosa. Né? Uma contenda pode perdurar por muitos anos. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Existem espíritos, irmãos, que brigam por séculos. Séculos. E quando chegam na espiritualidade, por algum motivo que tocou o coração deles e tal, e eles se abraçam, vem aquela consciência que está errado, que já deu. O que acontece? Isso aqui, ó. A concórdia se estabelece num dia, num momento. Basta o quê? A renúncia, o perdão. Quando tinha aquelas brigas de família, né? Vai lá, matou o filho de não sei quem. Aí não sei quem vai lá e mata o filho do outro. Aí um mata um primo, o outro mata o tio. Enquanto não houver o perdão, não acaba nunca. O ciclo vicioso só acaba quando alguém perdoa. Que nem briga de irmão, um dá um tapa, o outro vai dar um tapa, um dá um tapa. Né? Ou chega a mãe e dá uma surra nos colegas, que hoje em dia não pode mais, estou falando da minha época. Né? Ou só para com um dos dois, não é? Perdoa, chama para brincar, senão não acaba nunca. Então, a renúncia não é sinal de fraqueza, a gente já estava falando, não é? Mas de imensa força espiritual. Quando a gente for chamado para uma discussão, para uma contenda,
E a gente conseguir renunciar não é fraqueza. Ainda que a gente faça força para fazer isso, já demonstra uma evolução espiritual. Mesmo que a gente tenha que fazer força. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais sentir vontade. Eu lembro no passado, não sei se foi eu que melhorei ou todo mundo. Mas, gente, era uma fofocaiada tão grande, o povo ficava nas portas. É uma pena que hoje as pessoas não se conversam, mas aquela fofocaiada na porta assim, melhorou muito. Parece que as pessoas melhoraram, né? E a fofoca, a maledicência, eles são vícios, né? Eles são vícios. E conforme a gente vai se controlando, chega uma hora que a gente não sente mais vontade de verdade, né? O que acrescenta na nossa vida? Ficar comentando a vida do outro. De verdade, o que acrescenta? Julgando, comentando, maledizendo. Não acrescenta nada. E a gente está perdendo tempo, né? Que nem foi falado aqui no início, gastando energia à toa. Né? Muitas vezes até contraindo novos débitos, não é? Porque se a gente ajuda a massacrar alguém, fazer bullying em alguém, já pensou se um dia essa pessoa não aguenta e tira a própria vida? Pode acontecer, não pode? Tem várias histórias assim. A gente vai ter responsabilidade nisso também, viu? A gente vai ter. Se a gente contribuir para magoar alguém a ponto dela fazer algum ato errado. É difícil, não é? Mas isso é verdade. Então, é a coragem de dar o primeiro passo para trás. Não para recuar, mas para abrir espaço para que haja concórdia. Quem renuncia ao orgulho vence a batalha contra si mesmo. Ah, não vou. Inclusive aquela frasezinha antiga está até fora de moda. Ah, dou uma boiada para não entrar, dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair da briga. Não é bonito, Marcelo, isso está fora de moda já. Não é bonito. É bonito que a gente faça o contrário. Né? Não estou falando que é fácil. Mas se a gente é cristão, é isso que é esperado de nós. Não é? A bússola do ensino no serviço. No serviço divino, somos aconselhados a não disputar, mas é quando é preciso, mas e quando é preciso se posicionar? A regra é clara, só devemos usar o esclarecimento e a energia quando eles traduzirem caridade, quando trouxer algo bom, senão é melhor não falar nada. A doutrinação, portanto, nunca pode ser agressiva ou arrogante. Então, às vezes a gente está na razão, mas aproveita para humilhar o outro, né? E perde a razão. Né? Que nem bater o carro bêbado. Perdeu a razão. Né? O outro podia estar errado, mas você está bêbado, meu irmão. Já era. Não é? A prática do bem é a bússola que nos mostra se nosso ensino está na direção certa. De que adianta ter toda a razão doutrinária se o nosso coração está fechado? Tem muitos doutores da lei, inclusive doutores da lei espírita, né? Da doutrina espírita. Mas o que adianta ter tanta notoriedade, né, no saber se o coração estiver fechado? A gente está dando palestra, entra uma criança chorando, aí eu vou correr lá, vou bater, vou pôr para fora, vou bater. Graças a Deus aqui na nossa casa não tem isso, né? A gente respeita, né? A doação que convence, né? O texto avança para uma sabedoria prática, antecedendo qualquer disputa. Convém dar algo de nós mesmos. Antes de discutir, ofereça um copo d'água. Antes de corrigir, estenda a mão. Às vezes a pessoa está ali toda agressiva, mas ela está precisando de ajuda. O que você tem? Eu posso te ajudar? É que normalmente a gente já pega pra gente, né? Ah, já me ofendeu, vou dar uma rasteira nele também. Né? A gente já pega pra gente, né? Mas antes de corrigir, vamos estender a mão. Não vamos apontar. Apontar já tem muita gente fazendo. Vamos estender a mão. Né? Poxa, porque
A gente está escolhendo ser cristão. Se não quiser, tudo bem. Isso é para a gente que está escolhendo ser cristão. É difícil, né? Mas é uma transformação. A gente está esculpindo o nosso espírito, o nosso caráter, as nossas virtudes. Dá trabalho e às vezes dói, tem que ir arrancando as lasquinhas, não é? Para esculpir, para aparecer a obra-prima embaixo da rocha. Dói, não é? Um gesto de bondade desarma mais corações do que 1000 palavras bem articuladas. Sabe, a pessoa vem te xingar e se oferece um café amargo, nossa, quebra as pernas, né? Mas que a gente não faça isso só para quebrar as pernas. Que a gente faça isso para ser bom, para ser do bem, não é? É útil e convincente porque fala a linguagem universal da alma. Quando a gente faz algo de bom, eu creio, pelo que eu li aqui, que até o espírito mais endurecido, ele dá uma estremecida. Ele fala, pô, eu xinguei o cara e ele me tratou com amor. Cara, saí só se for realmente assim, né? Um caso estranho. E se a gente foi uma pessoa que nos trata com amor, dá até vergonha, não dá? Imagina a cena, né? Aquela enorme fechada no trânsito. De repente os 2 carros em parede, né? Os 2 abrem o vidro. O que foi fechado já está a fim de elogiar a família inteira do outro, né? Só que a hora que ele ia abrir a boca, o outro faz assim, desculpa. Puta, quebra as pernas, né? Quebra as pernas. Então é mais ou menos isso, é um exemplo assim, corriqueiro, né? De que quando a gente não entra, né, na energia, ou reconhece, ou trata com compreensão, com amor, né? Porque a pessoa vem, né, pode vir quente que eu estou fervendo, e a gente vai com esse refrigério, você quebra, né? Apaga o fogo. Só a luz mesmo dissipa a escuridão. E uma coisa muito interessante da luz, né? Eu tenho um quarto aqui totalmente escuro e um aqui totalmente iluminado, né? Dividido só por uma porta. Quando eu abro essa porta, né, a escuridão vem da luz. Não é a luz que invade a escuridão, né? A luz sempre vence, graças a Deus. Então isso também nos dá esperança de que a gente se mantendo no bem na luz, a vitória vem. Às vezes demora, mas é o tempo de Deus. E Deus não demora. Deus capricha. Vem na hora certa, do jeito que olha, quando a gente espera, vem 1 quilo bem pesadinho, bem certinho. 1 quilo 000. Você fala, meu Deus, é o valor da minha conta. É o valor do boleto. Acabou de entrar na minha conta. Acontece. A gente tem que saber esperar. Tem uma historinha, né? Que o menino pediu para o pai fazer o carrinho para ele. Acho que eu já contei, mas a mim, né? Tem gente que não ouviu, né? O menino pediu para o pai fazer o carrinho para ele. E o pai falou, tá bom, filho, vou fazer. Começou, né? Cortar madeira, fazer rodinha, furinho, o eixinho, não sei o quê. E o filho toda hora lá, papai, tá pronto? Papai, terminou? Papai, né? E o pai, naquela paciência, né? Até uma hora que o pai falou, olha, se você ficar me interrompendo, eu não vou acabar nunca. Assim é Deus, a gente tem que pedir as coisas para Deus e não pode ficar. Entendeu? Tem que pedir, tem que ter fé que Ele vai fazer. Por outro lado, tem a outra historinha, né? Da menina que naufragou com o pai, e eles ficaram que nem a Rose e o Jack lá no Titanic, só numa tabuinha assim, boiando, né? E o pai sabia que não ia dar. Só que para voltar os 2 nadando não dava. E aí falou para a filha, ó, fica boiando aí que o pai vai buscar ajuda. Então ele nadou 1 ou 2 horas ou mais e conseguiu trazer ajuda. Aí quando ele voltou, a menina estava deitadinha na tábua, boiando lá, né? Assoviando lá e cantando. Aí o pessoal lá, os barulhos, falou assim, uai, você não estava com medo não? Ela falou, não, meu pai falou que ia voltar. Ela estava lá em paz. Ela acreditava que o pai dela ia voltar. Se às vezes falta paz e dá medo na gente, em todos nós, em primeiro lugar em mim, né? Falta fé.
Isso aí a gente tem certeza que Deus é por nós, você entendeu? Que a gente não morre, que a gente não acaba, que nada destrói a gente vai ter medo do quê? Só que nossa fé vacila, é vacilante, né? Pedro não quis andar sobre as águas e andou um pouquinho. Na hora que ele olhou para as ondas, ele caiu. Quando ele estava olhando para Jesus, ele tinha força, ele tinha fé. Olhou para o problema, cai. Se a gente olhar para o problema, cai. A gente tem que ter mais essa força na gente. Gente, como deve ser complicado criar tantos bilhões de almas assim e manter rodando aí no universo, nessa caixinha de fósforo que é a Terra de terra? Amados, é um ser que consegue fazer isso aí por nós, e quem não consegue fazer? O mais difícil ele fez, né? Criou o narizinho, boquinha, aí soprou no nariz, deu fôlego de vida para nós, que é o nosso espírito, né? Aí a gente fala essas coisas, caramba, né? Não é que é mesmo? Aí dobra a espinha e já começa a ter medo de novo. Então a gente tem que ir se doutrinando, ir se melhorando e trabalhando essa confiança e essa fé, que o Papai do Céu nunca vai abandonar a gente, nunca. Tudo, como diz o caipira da novela, tudo de ruim, tudo de ruim que acontece vem para melhorar. Tudo de ruim que acontece vem para melhorar. E é a pura verdade. E a gente só acha ruim porque naquele momento a gente não está entendendo a mensagem. A gente não está captando, né? Não captei vossa mensagem, mestre. Né? A semente sagrada. Não nos enganemos, pensando que apenas grandes feitos importam. O bem mais humilde é a semente sagrada. Um sorriso, uma palavra de ânimo, uma pequena paciência, uma prece silenciosa. Tudo isso são sementes que, lançadas no solo do coração alheio, um dia germinarão em árvores frondosas de paz e compreensão. Não tem sementinha. Todas as sementes do bem são boas. Todas germinam e frutificam no tempo certo. Assim como o Evangelho de Jesus, que Ele semeou nos nossos corações. E hoje está começando a frutificar, graças a Deus. E um dia vai dar árvore ainda maior, mais frutífera ainda. Em nome de Jesus. E os itens 7 a 10 do texto de Emmanuel fala sobre o nosso modelo maior, que é Jesus. Então a gente finalmente chegou ao exemplo supremo, o modelo que sintetiza tudo, Jesus. O texto é contundente. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Quando Jesus foi convocado a discutir, ele deixou ser imolado. Jesus não tinha poder para acabar com tudo aquilo ali? Entendeu? Levantar uma onda do mar assim, um tsunami, ele não acalmou o mar. Ele não fez paralítico andar, cego enxergar. Ele não podia. Por que ele deixou? Estava escrito, ele era o Cordeiro de Deus, né? Estava escrito. Ele veio para cumprir a lei. E ele deixou. E ele deu o quê? Exemplo. Eu não vou discutir com quem não está ainda no ponto de discutir. Quer me matar? Me mata. Ele não entrou no jogo dos fariseus. Ele ofereceu sua própria vida como resposta. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou as trevas. Ele não debateu sobre a luz. Ele não debateu, não ficou, mas a luz não ficou debatendo. Ele se tornou a luz. A gente não tem que ficar explicando o que é luz. A gente tem que se tornar a luz. E a treva, que é o que a gente já falou, a treva não pode dominar a luz. Nunca.
Ele não parlamentou, não ficou parlando, né, conosco. Ao invés disso, ele nos converteu. Né? Jesus não negociou princípios. Né? Ele transformou corações através do amor incondicional. Onde Jesus chegava, até a tristeza pulava de alegria. O olhar de Jesus, o magnetismo, a voz, a paz, o amor era sentido a metros, quilômetros, como hoje podemos sentir também. Basta estarmos, né, reunidos em 2 ou mais em seu nome. Ele estará no nosso meio como a gente está aqui agora. Ele não reclamou compreensão, ele entendeu a nossa loucura. Ele entendeu a nossa loucura. E amparou-nos ainda mais. Ele falou, eles ainda são meio quentinhos. Né? Eu não vou reclamar que eles tenham compreensão nesse momento. Eu vou ampará-los. Isso é que é um espírito evoluído faz. Não chuta cachorro morto. Não é? Eis a lição mais profunda. Ele não exigiu que o entendesse. Ele nos entendeu. Quem tem um pouquinho mais de luz é que tem que entender quem está vindo aqui. Ele não exigiu que a gente entendesse. Ele nos entendeu em nossa pequenez. E com compaixão infinita, amparou-nos ainda mais. E ainda prometeu o Consolador prometido, né? Graças a Deus, o Espiritismo que tem feito essa diferença boa na nossa vida. Então, irmãos, a mensagem dessa noite é um convite à ação silenciosa e poderosa. Diante da ignorância, da provocação e da incompreensão, nossa resposta deve ser a mesma do Mestre. A prática do bem. Não é fácil. Exige de nós vigilância e oração. Jesus pediu, vigiar e orar. Exige que coloquemos o orgulho de lado e que confiemos na força da semente sagrada que estamos plantando. A gente pode não estar vendo o resultado agora. Continua plantando a semente do bem. A gente pode não estar vendo o resultado, mas continua plantando. Então, que a gente possa sair daqui com um propósito, né? Em cada situação difícil, de nos perguntarmos: como posso, hoje, calar a boca da ignorância com um ato de bem? Como posso, seguindo os passos de Jesus, entender a loucura alheia? Se a gente não puder entender, pelo menos que a gente tenha compaixão. Localizar sua cegueira, e em vez de revidar, ampará-la ainda mais. Que a prática do bem seja em nossas vidas não uma opção, mas a nossa linguagem primordial, o nosso estilo de ser, o nosso estilo de viver. Porque fazer o bem não é apenas a vontade de Deus, é em sua essência a própria expressão de Deus em ação no mundo. Nós podemos ser a própria expressão de Deus em ação no mundo, fazendo o bem. Que assim seja, paz e luz a todos nós. Amém. Vamos fazer nossa oração. Amados irmãos em Jesus, vamos agradecer imensamente essas palavras de paz, de amor, de orientação. Que Deus tenha compaixão de nós e nos ajude a ter força e motivação para colocar a prática do bem como um objetivo a ser alcançado todo santo dia. Por menor que seja, que todo dia a gente esteja disposto a dar testemunho das coisas boas que estamos aprendendo aqui, através da prática do bem. Que assim seja, Pai, muito obrigado por tudo. Nos acompanhe, em
com paz até as nossas casas e aumente o desejo do nosso coração de estarmos em Deus, de estarmos em Jesus e que Jesus esteja em nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.